Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Bom dia, estamos de volta a mais uma aula, desta vez com uma nova disciplina, que eu vou apresentar agora para vocês. Meu nome é Andréia Rodrigues, a disciplina é Funcionários de Escolas, Cidadãos, Educadores, Profissionais e Gestores. O objetivo da disciplina é discutir o papel dos funcionários da educação no âmbito da educação básica pública. O objetivo da unidade 1 é conhecer sobre a estrutura e organização da educação básica pública no Brasil. Outro objetivo, reconhecer os funcionários que fazem parte das escolas públicas. Quando a gente fala em escola, quando a gente fala em educação, quando a gente fala em reconhecer o papel dos profissionais, quando a gente analisa o atual perfil do educador, sempre a gente se retrata, sempre a gente faz referência ao passado, porque é o que a gente tem na lembrança, é o nosso referencial tanto quanto educador, tanto quanto aluno. Então, a gente vai perguntar das pessoas qual a referência, o que elas pensam da educação do passado e o que elas pensam da educação hoje. Fazendo essa referência, fazendo esse link, para a gente possa discutir, para que a gente possa levantar essa questão. Vamos às escolas, vamos às ruas? A escola está enraizada na sociedade atual. Ocidente e Oriente, sociedade urbana ou indígena, pobres ou ricos, todos passam por esse lugar de aprendizagem. Você saberia apontar as diferenças da escola atual em relação às escolas de 20 ou 30 anos atrás? Acompanhe agora a opinião dos nossos convidados. 35, 40 anos atrás era uma escola muito humilde, né? Era uma escola simples que tinha o quadro, o professor, o quadro, o professor e o giz. E os alunos, né, interessados em aprender. Né? Não tínhamos quadras, não tínhamos essa estrutura que a escola hoje tem, do respeito das famílias em relação ao professor, né, dos pais. Existia uma certa harmonia na escola, porque naquela época meus pais não estudaram tanto, mas eles sabiam que eu precisava estudar para poder ser alguém. Né? E assim, era muito bom. A questão do respeito, o professor realmente era respeitado, ninguém xingava, ninguém agredia e ninguém falava nem gritando com os professores. A estrutura de antigamente era filtro, não era no bebedouro, não era. Hoje já conta com a infraestrutura de informática, que naquela época também a gente não tinha. Tinha mimeógrafo. Depois passou a álcool, né? E era giz, quadro de giz. Hoje o quadro já é mais no pincel. Se ela cresceu, por um lado, por outro, infelizmente, ela ficou a desejar. E eu vejo a educação muito semelhante ao que se ministrava há 30, 50 anos atrás. Na minha concepção, o que realmente mudou foram os alunos. A aceitação, a apresentação, o amor do aluno pela escola. Então nós tivemos aí uma evolução muito grande e infelizmente a escola ficou inerte. E aí nós temos os alunos presos com mídias externas que são dinâmicas, rápidas, que te dão uma informação muito rápida e a escola infelizmente não evoluiu na mesma proporção. Era muito mais assim voltado para
uma estrutura educacional de fato, assim, que o aluno zelava por aquele ambiente, que o aluno não tinha que ter aquele momento cívico. O show quem dava era o professor. A estrela da sala de aula naquela época, na época que eu estou falando, na época 20, 30 anos, era o professor. Haveria sim um diferencial, que é a aprendizagem e o respeito. É muito diferente. Viu só? Esse é um assunto que traz diversas opiniões diferentes. Tchau, bons estudos e até a próxima. Perceberam como o debate é amplo? Cada um tem uma lembrança da escola, ou de um material, ou da infraestrutura, ou de um educador, ou da sala de aula, ou do professor. Se nós puxarmos na nossa lembrança, nós vamos lembrar daqueles profissionais que fizeram parte daquele ambiente escolar. A gente se lembrava que tínhamos a figura do diretor, que era uma figura que pouco tínhamos contato físico, aquele diretor que ficava no gabinete, diretor que ficava responsável pela organização da escola, mas quando se falava em direção, nós lembrávamos o quê? De disciplina, nós lembrávamos o quê? Que nós tínhamos, digamos, aprontado, né, na linguagem mais coloquial. Então, ir para a direção, ter contato com o diretor, se referia a um mau comportamento. Ou alguma questão de matrícula, mas também tínhamos aquele profissional responsável. O diretor era aquela figura quase que inatingível. Também fazia parte daquelas horas cívicas, o diretor era o responsável pelaquela apresentação. Quando também nos pensamos na escola do presente, nós ficamos fazendo referência. Será que a educação hoje, será que o respeito, será que o que os alunos estão aprendendo, de fato, tem mais qualidade do que nós tínhamos aprendido algumas décadas atrás? Então, esses pensamentos vêm sempre à nossa cabeça quando nós falamos em funcionários, em profissionais, em educação dos tempos atuais, em educação do passado. E para que a gente possa promover essa reflexão, nós vamos ter que fazer referência sempre ao passado. Vamos lá? Precisamos refletir primeiramente sobre a escola do passado e a de hoje. Nessa imagem, nós temos aqui uma escola da década de 60, uma escola de rapazes que tínhamos como material básico a carteira de madeira, o lápis, a caneta, o material básico do aluno, material didático. O professor era a figura central, o professor ficava realmente numa postura mais alta, no pedestal, era aquela pessoa que centralizava o saber, né? E aqui nós temos a educação, a escola nos tempos atuais. Claro, né, que a gente não tem essa realidade, não é para todas as escolas, né? A gente sabe que nem todas as escolas têm esses materiais, têm essa tecnologia para oferecer aos alunos. Mas nós sabemos que também existem aquelas que já estão disponibilizando esses materiais, essas tecnologias para aprendizagem. Então a gente está fazendo a referência da década de 60 com os dias atuais. Então a gente verifica o quê? O aluno interagindo com os meios de comunicação, o aluno interagindo com os recursos que são disponibilizados a eles. Então os recursos são infinitos, né? Principalmente a internet, principalmente os materiais tecnológicos, o professor tendo que ter conhecimento desses materiais para poder orientar os alunos, para fazer aquela mediação. Então a gente verifica o quê? Que não é só mais o professor que detém o conhecimento. A gente pode ter esse conhecimento através da internet. Então o professor não fica lá naquele pedestal, não fica lá centralizando aquele conhecimento. O aluno ele pode acessar, né, a internet, acessar o conhecimento e tendo o professor apenas como mediador. Na década de 60, a gente verifica que tinha lá o professor que tinha o conhecimento, o aluno tinha que perguntar ao professor, tinha que tirar dúvida com o professor, tinha que esperar o professor repassar o que ele sabia.
ou às vezes o aluno levava aquela dúvida para casa e tinha medo, às vezes, de questionar, porque o professor às vezes colocava, nós já colocamos, nós já informamos, já passamos esse conteúdo, então você não aprendeu porque você estava conversando. Então tinha aquele certo medo misturado com respeito, que a gente não sabia distinguir realmente se era medo ou se era respeito. A primeira lei de diretriz e base da educação foi a Lei 4.024. Então, a gente teve um longo caminho para chegar nessa lei, um longo caminho percorrido. Tivemos 13 anos de debate até que a lei fosse elaborada, fosse sancionada, fosse aprovada. Então, a gente vai agora analisar, para fazer um comparativo da 4.024, depois, posteriormente, da 5.692 e a da atual lei, para que a gente possa verificar quais as diferenças e quais as características que a gente vai puxar da lembrança e o que a gente tem na memória sobre essas leis e o que elas influenciaram na educação brasileira. Quem não passou pelo exame de admissão deve ter sido informado, deve ter conhecimento de alguém que passou pelo exame de admissão. Dizem que ele é o avô do Enem e do vestibular. O exame de admissão, ele era a porta de entrada para o curso ginasial. Então, na 4.024, de 20 de dezembro de 1962, que foi a primeira LDB, Lei de Diretriz Básica da Educação, o aluno tinha que, para entrar no curso ginasial, ele tinha que passar por esse exame de admissão. Então, era complicado, ele tinha que estudar muito, muitos não passavam, né? Então muitos ficavam retidos no curso primário. Então, esse exame de admissão é uma característica muito forte na mente das pessoas, nas pessoas que estudaram nessa época, para poder entrar no curso ginasial. Outra característica que tem muito forte na lembrança são 180 dias letivos de trabalho escolar. Então, a gente sabe que, atualmente, nós trabalhamos com 200 dias letivos. Na 4.024, eram 180. Né? Tem outras características da 4.024 que a gente fica fazendo referência para saber, poxa, a gente tinha menos dias letivos, talvez uma qualidade melhor, talvez, às vezes, alguém acredita que não. Então, o debate sempre é amplo, o debate sempre é constante. Então, se nós reunirmos educadores para falar, para comparar as leis que surgiram das diretrizes e bases no Brasil, com certeza vão surgir divergências e opiniões contrárias. Então, a gente vai, nesse nosso objetivo, promover esse debate para que a gente possa trazer o benefício desse debate para a nossa reflexão enquanto profissional. As modalidades eram jardim de infância, tínhamos o curso primário, o curso ginasial, que para a gente poder ter acesso, a gente tinha que realizar o exame de admissão, e o colegial. O curso colegial, ele se dividia em científico, clássico, o normal, o industrial, o agrícola e o comercial. Como muitos já ouviram falar nesse curso científico, né, no clássico, normal, no industrial, no agrícola e no comercial. Então, eram os cursos da 4.000, eram as modalidades da 4.024. Então, aqui nós temos na imagem uma escola da década de 60, temos uma imagem de um material de estudo do programa de admissão que precisávamos realizar para poder entrar, como eu já falei, ter acesso ao curso ginasial. Então, aqui a gente tem a imagem de um aluno desse programa de admissão. E na imagem da década de 60, da escola da década de 60, verifica o professor aqui, centralizando o conhecimento, aquelas carteiras, né, com mais de um aluno
para poder assistir às aulas. Então, bem característica essa imagem daquela época. Agora nós temos as normalistas. As normalistas eram as alunas que frequentavam a escola do curso normal, né, preparação para ser professores de 1ª a 4ª série. Então, na época, normalista era um sinônimo de status. Aquelas moças que iam para a escola com aqueles uniformes, aquelas meias longas, né, aquelas saias prinçadas, né, então era realmente um sinônimo de status. Nós tivemos aqui algumas, no nosso estado e na nossa capital, algumas escolas de referência, né, de escolas normais. Então, normalistas foi realmente um marco na educação, porque primeiramente nós tínhamos apenas os jesuítas que não tinham aquela formação para ser professor, eram padres, e depois nós tivemos, com o avanço dos debates sobre a necessidade da melhora na educação, a necessidade de se criar uma lei específica, que era a Lei de Diretrizes e Bases, foi criado o curso normal, juntamente com o curso científico. Então, as normalistas foram um marco aqui na educação brasileira. Então, as alunas que frequentavam o curso normal eram sinônimo de status, né? Claro que a gente tinha exceções, mas a gente sabe que muitas, né, eram um orgulho para os pais ter a filha com aquele uniforme para se formar professora. Agora já estamos na Lei 5692, de 11 de agosto de 1971. Então, após a 4.024, foi-se revogada a 4.024, foi criada a lei e sancionada e aprovada a 5692, tá? Ela explodiu principalmente logo no regime militar. Então, vamos só passar aqui para vocês as características. Foi uma lei publicada no regime militar, como eu já falei. Ela prevê um núcleo comum para o currículo de 1º e 2º graus. Inclusão da disciplina moral e cívica. Muitos lembram da disciplina moral e cívica. Formação preferencial do professor para o 1º grau, de 1ª a 4ª série, em habilitação específica no 2º grau. Maior incentivo para os cursos técnicos. Vejam bem, muitos devem ter conhecimento de algum profissional que se formou num curso técnico nessa época. Então, o curso técnico foram realmente mais incentivados, tanto da questão do curso normal, quanto o curso de técnico em administração, técnico em contabilidade. Nós tivemos aqui na nossa região, aqui na nossa capital, profissionais, nós temos ainda profissionais que foram formados nessa época, por esse incentivo que era grande, que realmente desenvolveram uma capacidade para realizar suas tarefas muito bem, né, muito bem elaboradas. Então, hoje você tem profissionais muito bem capacitados, porque foram formados nesse curso técnico. Esses cursos técnicos, eles são de uma forma que permitiu você unir a prática à teoria. Então, o técnico em contabilidade trabalha até hoje, né, nessa formação devido a esse incentivo. Nessa época também foi incluída a disciplina Educação Moral e Cívica. Quem não tem na memória aquelas informações sobre bandeira, sobre o regime militar que foi passado nessa disciplina. Então, essas são características principais da 5692. Também nós tivemos um núcleo comum, disciplinas para todo o país, né, que era comum para todo o país, nos currículos tanto de 1º quanto de 2º graus. Habilitação específica para poder lecionar nossa modalidade de 1ª a 4ª série. Então, na 4.024, era sugerido que o professor tivesse uma certa capacitação, mas não era
definido. Então, na 5692 ficou definido dessa forma, preferencialmente, mas nós tínhamos muitos professores que não tinham essa habilitação de ensino médio. Então, foi sugerido para que, posteriormente, na próxima lei de diretrizes e bases, nós tivemos que definir para que a capacitação dos professores fosse assegurada. Como eu já falei, o maior incentivo para os cursos técnicos, nós tivemos aqui na imagem o técnico em contabilidade, também tivemos conhecimento, não só aqui no nosso estado, mas no Brasil inteiro, outros cursos como técnico em administração, né, agrícola. Então, realmente, esses cursos técnicos foram bem incentivados na 5692. LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a Lei 93/94, de 1996. Então, muitos estudaram na formação na Lei das Diretrizes e Bases da 5692. Então, nós tínhamos 180 dias letivos, nós tínhamos educação moral e cívica, nós tínhamos incentivo aos cursos técnicos. A Lei de 96, ela veio trazer esse debate. Foram muitas as mudanças, foram muitos os questionamentos, foram muitas as alterações que até hoje geram essa discussão entre os profissionais, principalmente no aumento dos dias letivos, no aumento das horas. 180 dias para 200 dias letivos. A gente agora tem 800 horas de trabalho escolar efetivo. Nós discutimos também o processo de recuperação e que nós vamos ver agora quais foram as principais mudanças na 93 e 94. Eu separei por artigo, né, para que a gente possa, não que eles são mais importantes, mas que a gente vai trabalhar nessa unidade. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam nas seguintes categorias administrativas. Primeiramente, como nós estamos falando de profissional de escolas públicas, a escola pública define-se assim: públicas, assim entendidas, as criadas ou incorporadas, mantidas e administrada pelo poder público. As privadas, definição das escolas privadas, assim entendidas, as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. No artigo 20, a gente vai agora classificar as instituições privadas de ensino. Se enquadrarão nas seguintes categorias. Primeiro, as particulares em sentido estrito, assim entendidas as que instituídas e mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que não apresente as características do inciso abaixo. As escolas comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas de professores e alunos que incluam na sua entidade mantenedora representantes da comunidade. Tem também as escolas confessionais, assim entendidas as que instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem à orientação confessional e ideologia específicas e ao disposto no inciso anterior. As filantrópicas são na forma da lei. No artigo 21, a educação escolar compõe-se, primeiramente, educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e educação superior. Isso foi uma das grandes mudanças que ocorreram na 93 e 94.
Então, nós dividimos a educação em 2 níveis, né? Educação básica e educação superior. E surgiram as modalidades, né? A educação infantil, o ensino fundamental, que também gerou uma grande confusão, porque nós mudamos a nomenclatura de série para ano. Isso atingiu diretamente as escolas, porque muitas escolas confundiram, tivemos muitos problemas de matrícula. Se vocês puxarem na lembrança, os questionamentos eram muitos, então o ensino passou, do ensino fundamental passei a ser de 9 anos, então gerou mudança de nomenclatura. Outras mudanças surgiram com a 93, 94, gerando o quê? Um debate, às vezes confusão, às vezes alguns erros que foram se corrigindo ao longo desse tempo, desde que ela foi sancionada. Então, ela teve essa mudança, atingiu diretamente a escola, mas que muitos, né, concluem que muitas foram positivas, muitas foram negativas, então a gente foi se adequando, né? A escola foi se adequando aos novos moldes que propõe a LDB. No artigo 22, a educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum, indispensável para o exercício da cidadania e fornecer meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Então, como eu já falei aqui, é importante que a gente tenha a diferença da 5692 entre a 93 e 94, que foi a diferença de modalidade, educação infantil, ensino fundamental de 9 anos e ensino médio. Relacionando-se aos níveis, a gente tem nível 1, que é a educação básica, e a educação superior. Debates surgidos com a nova LDB. Primeiramente, assuntos que não eram abordados nas outras leis ou se eram abordados de forma muito sutil, que não trazia esses questionamentos diretamente para a escola, não chegava ao âmbito escolar. Então, primeiramente, a questão da inclusão, que como mostra a imagem. Ser diferente não é um problema, o problema é ser tratado diferente. Então, a questão da inclusão, até hoje, a gente tem muitos questionamentos e a escola começou a se reunir para poder se adequar, ou pelo menos tentar se adequar ao que propõe a Lei de Diretrizes e Bases, que é a 93 e 94. A inclusão foi proposta na LDB para que o aluno com deficiência, que também a gente teve mudanças de nomenclaturas, né? Aluno especial, aluno com deficiência, então os educadores se reuniram para saber qual era a palavra correta. Então hoje se fala em alunos com deficiência, né? Aqueles alunos que têm alguma impossibilidade para poder realizar, ou tem alguma dificuldade. Às vezes, impossibilidade, às vezes nem é a palavra correta, mas uma dificuldade. O aluno é capaz de aprender, mas a LDB justamente mostrou que esse aluno com deficiência, ele pode estar no meio dos outros alunos para que esse preconceito, essa forma como que o aluno com deficiência é tratado nas ruas, seja diminuído. Isso, é claro, é uma opinião dos educadores que, na época, trouxeram esse debate para a lei, trouxeram esse debate para as escolas e que gera hoje muita polêmica. Então, as estruturas das escolas muitas vezes foram modificadas e outras não. Hoje a gente tem escolas que estão dando acessibilidade a esses alunos e nós temos escolas que estão ainda com problemas para aceitar de forma positiva, de forma que possa comportar, que possa abraçar esses alunos com deficiência sem prejudicar, claro, a sua aprendizagem. Então, esse debate foi trazido pela LDB.
A questão da diversidade, né? Então, a gente tem diversidade não só de gênero, a gente tem diversidade de raça. Então, outro debate bem importante que a gente pode trazer, falando sobre racismo, falando sobre, dentro do racismo, surgiu outros temas como bullying, a questão da diferença de gêneros. Tudo isso a LDB propôs para que fossem trabalhados tanto nos temas transversais quanto em interdisciplinaridade. Então, hoje o professor, ele faz com que os questionamentos trazidos pelos alunos, a vivência trazida pelos alunos, sejam usadas dentro da aula. Hoje a gente verifica o que propõe os temas transversais? Trazer temas da sociedade, temas que influem diretamente na vida do aluno, trazer esse debate para a sala de aula. A gente pode incluir nas disciplinas, incluir na nossa aula, esses questionamentos que muitos alunos fazem. Às vezes, nós estamos ministrando uma aula de matemática, um aluno surge com um tema sobre gênero, surge com um tema de um aluno com deficiência e o professor faz essa ponte. Isso que propõe a nova LDB. Os conselhos escolares, onde a gente pôde verificar que a Lei de Diretrizes e Bases, ela propõe que a gente tenha uma escola mais autônoma, mais independente, uma gestão democrática. Os conselhos escolares surgiram, se moldaram para que essa gestão democrática aconteça. Então, também é outro tema polêmico, é outro tema que muitos educadores acreditam que não houve muitas mudanças, mas que a LDB propõe que os conselhos escolares sejam órgãos responsáveis para promover a gestão democrática da escola e a independência. Com tudo isso, surgiu a necessidade de mudança do perfil do profissional da educação. Claro que eu falei muito rapidamente sobre as leis, as leis de diretrizes e bases, sobre o que realmente atingiu diretamente a escola, né? Claro que vocês devem estar comentando entre si que não foram muito mais coisas, foram as leis que surgiram, trouxeram muitas mais alterações na prática. É claro que as mudanças foram muitas, então a gente está trazendo para essa aula, primeiramente, a reflexão, né? Desenvolver essa reflexão na cabeça de vocês, para que a gente possa analisar e o nosso perfil, como fica. Quando eu lembro de um profissional da época de infância, o que eu lembro? Será que eu lembro dele com saudade? Será que eu lembro dele com, digamos, com medo? Então, será que em que momento eu me pareço com ele, em que momento eu fico diferente, em que momento eu fico totalmente longe daquela imagem que eu tenho na minha cabeça? Então, é interessante que vocês repensem como está agora, no momento, esse perfil que vocês desenvolvem dentro da escola, esse perfil de profissional. Porque nós temos na cabeça o diretor de antigamente, aquela figura inatingível, nós temos o professor também de antigamente, aquela pessoa que dificilmente, às vezes até a gente fazia uma pergunta com aquela questão do medo, aquela questão da sabatina que era realizada nas salas de aula, os castigos físicos. Hoje nós temos um modelo de educação dentro da escola totalmente diferente, voltado para um perfil mais comunicativo, para um perfil mais acessível. Então, essa promoção de reflexão é aí que a gente está trazendo aqui para vocês agora. A agilidade nos processos de comunicação exigiu a descentralização dos saberes. Então, antigamente, algumas décadas atrás, dentro da escola se realizava alguma função, aquela pessoa, digamos um bibliotecário, um secretário, alguém que sabia realizar determinada tarefa, ele centralizava para ele. Por quê? Porque as informações eram mais lentas, então a gente era solicitado para que a gente realizasse algum trabalho, sabíamos que passava por um longo processo até chegar às mãos do superior, então o profissional ele centralizava para ele. Com a exigência da rapidez,
promulgação da evolução tecnológica, então necessita-se que essa informação chegue mais rápido. Então, o profissional não pode centralizar agora só para ele. Para que essa informação chegue mais rápido até o seu destino, é importante que outras pessoas também saibam realizar a mesma tarefa. Então, houve a descentralização dos saberes. Outra coisa, necessidade da habilidade de se trabalhar em grupo para facilitar a comunicação e o desenvolvimento das atividades. Novamente, uma mudança bem forte foi, se eu não sei trabalhar em grupo, se eu não sei trabalhar em equipe, eu centralizo o saber, eu deixo o saber para mim e eu não socializo, e isso prende a informação, prende o trabalho. Então, quem não consegue trabalhar em grupo, quem não consegue trabalhar de uma forma ágil dentro de uma equipe, ele ficou isolado, porque hoje a gente necessita de respostas rápidas, de informações rápidas. Então, a habilidade de se trabalhar em grupo é uma característica própria do novo perfil do educador. Outra mudança é a postura fiscalizadora e intimidadora dos profissionais. Como eu já falei, nós tínhamos figuras do diretor, do inspetor, do próprio professor dentro da escola, que era uma postura bem intimidadora. Então, a disciplina, a ordem, era sempre palavras, né, que eram sempre faladas dentro da escola, que a gente tinha que sempre seguir. Então, essa postura, ela foi mudando ao longo do tempo, tanto que a gente tem hoje, a gente pode ver na própria enquete, que as pessoas reclamam muito dessa total mudança que gerou nos alunos um desinteresse, uma indisciplina. Então, essa mudança de postura costuma agora vir, né, como um ponto negativo na educação de hoje. Então, como a gente tinha um radicalismo, né, da questão da ordem, da questão do respeito, que misturava-se com medo, hoje as pessoas acham que foi um exagero a mudança que gerou nos alunos a questão da indisciplina, a questão do desrespeito mesmo ao professor, muitas vezes da agressão. Então, essa mudança também gera muito debate, gera muita polêmica, porque os professores geralmente fazem referência à escola do passado, e isso que também gera uma conversa a respeito aquela grande ponte entre passado e futuro, passado e presente, e posteriormente o futuro, para ver o que a gente vai ter como educação. Busca por formação e capacitação dos profissionais. Isso aqui é bem importante, porque como a gente tinha um profissional que detinha aquele conhecimento, que detinha aquela informação, e eram poucos os profissionais que tinham aquela capacidade, a capacitação para poder realizar aquela tarefa, então ele detinha o conhecimento para ele e não procurava se capacitar. Então, muitas vezes, capacitação era algo que o profissional não buscava. Ele já tinha aquela informação, ele sabia fazer aquela determinada tarefa, então ficava sem procurar estudar, procurar se informar, procurar realizar cursos. Então, essa busca por informação foi algo que foi mudado agora na nossa LDB. Ampliação na capacidade de desenvolver várias atividades dentro do ambiente de trabalho. Então, como eu já falei, nós não temos mais aquele profissional que realiza só aquela determinada tarefa. As informações dos trabalhos, o que o chefe, que o diretor, o gestor pede, ele quer de forma rápida, porque as informações são passadas de forma rápida. Então, eu preciso trabalhar em equipe, eu preciso realizar determinadas tarefas e preciso também realizar várias habilidades, vários trabalhos ao mesmo tempo. Então, trabalho em equipe, realizo vários trabalhos e promovo a informação, repasso a informação de forma mais rápida. Luta por reconhecimento e aquisição dos direitos da categoria. É claro, se eu tenho uma cobrança maior, né, com a minha capacitação, eu tenho uma cobrança maior
com a realização dos meus trabalhos, eu necessito realizar de forma mais rápida, então eu busco também por esse reconhecimento. Então o profissional hoje ele está buscando mais o seu reconhecimento, a sua capacitação e, claro, a sua busca por luta, a sua luta mesmo, para poder ser reconhecido. Então, se é exigido, o funcionário agora está cada vez mais reivindicando seus direitos. Então, o educador, para acompanhar essas mudanças, tem de ser pesquisador, inovador e está aberto a elas. O educador não pode estacionar, porque o conhecimento é progressivo. Não há como ensinar sem pensar no uso das novas tecnologias. Não há como pensar a evolução das tecnologias sem pensar nelas sendo utilizadas em larga escala na educação. A vida muda, a sociedade muda, nós não somos os mesmos. Não há por que virar as costas, isso é bem importante, para as mudanças. Precisamos ver como possibilidade de aprendizagem. Professor que foge das novidades fica colocado de lado. Como antigos cadernos de apontamento. Então, nós temos que buscar informação, nós temos que buscar capacitação. Então, realmente não temos que ficar mais centralizados naquela realização de tarefas. Nós estamos buscando realizar mais atividades, mas também precisamos nos capacitar para poder acompanhar todo esse processo. Se a gente não se capacitar, não se informar, nós vamos ser colocados de lado igual aqueles cadernos de apontamento que eram usados na antiguidade. Bom, nós vamos realizar agora uma atividade assim, bem simplificada, porque nós trabalhamos com temas assim, bem subjetivos, que vocês vão puxar na memória, vocês vão buscar o debate com os colegas. Então, nós vamos realizar agora 5 questões que eu vou ler aqui para vocês. Como são simplificadas, vou tentar direcionar para que vocês realizem com um companheiro, com um colega, para que seja algo bem socializado, algo que favoreça realmente essa compreensão dessa unidade. A primeira, reflita sobre a escola que você frequentou e a escola que trabalha atualmente. Quais as principais diferenças? Então, essa questão, você vai somente fazer aquele link, né? Você vai analisar a escola que você estudou, e você vai fazer um comparativo da escola que você trabalha. Então, você vai citar, você vai colocar esse reflita, você vai tentar fazer essa ponte do que você está trabalhando atualmente, dos profissionais que você tinha na época, que você tinha contato, e fazer esse link. Defina o perfil dos profissionais que mais têm lembrança do seu tempo de escola, citando as principais características que marcaram sua lembrança. Então, você vai selecionar alguns profissionais para que você possa puxar na memória que mais te marcou, alguma característica dele, da pessoal dele, como ele se postava, como era a postura dele enquanto profissional, para que você possa realizar suas atividades. De acordo com o que foi estudado e com as observações que você faz no ambiente escolar nos dias de hoje, houve mudança no papel que é atribuído aos funcionários da escola? Comente. Também é uma questão bem subjetiva, você vai fazer essa análise e vai fazer seu comentário. A 4, relacione os principais desafios enfrentados pelo profissional de educação na atualidade. Então, você vai citar mesmo, você vai relacionar, que são muitos, né? Você vai colocar quais as dificuldades que você encontra como profissional, para que você explique, né, cite tudo que você está enfrentando enquanto profissional para poder desempenhar melhor seu papel. A 5, de acordo com o seu ponto de vista, defina o perfil ideal do profissional da educação.
pelo que você estudou nessa unidade, pelo que você leu, pelo que você fez referência ao passado, qual o perfil ideal do educador hoje? Como ele deve construir o seu trabalho, como ele deve desenvolver o seu trabalho na atualidade agora. Então, como é que ele pode ser um profissional de maior qualidade? Então, vai ser de acordo com o que você compreende, com o que você verificou, com o que você tem de exemplo para você poder definir esse perfil. E é importante, depois que vocês realizarem as atividades, que você você esteja também no portal, esteja no ambiente virtual. É importante também que você tente realizar as atividades sempre com um debate, com um colega, para poder você ter essa compreensão dessa reflexão. A gente fica o tempo todo comentando, o tempo todo debatendo nas escolas, o tempo todo fazendo uso das palavras, e às vezes a gente, para colocar no papel, às vezes a gente tem dificuldade, mas é importante que você faça esse debate para que essa atividade seja bem proveitosa. Não esquecendo que vocês precisam fazer as anotações para o memorial. Então, a partir da aula de hoje, você vai colocando as suas expectativas em relação à disciplina, você vai colocando as dificuldades que você encontrou, as facilidades que você encontrou para realizar as atividades, para que seja isso usado no memorial. Tenha uma boa atividade e a gente espera que vocês promovam realmente essa reflexão dentro do seu ambiente de trabalho, do seu perfil, porque daqui para frente nós vamos falar do nosso, como está a nossa atuação diante das mudanças que ocorreram na educação, e uma boa aula para vocês. Estamos de volta à nossa aula. Acredito que vocês tenham tido facilidade em resolver as questões, porque nós colocamos as questões, como eu falei, bem subjetivas, né, para provocar mesmo o debate. Espero que vocês tenham socializado as respostas, que vocês tenham comentado com o colega, com o parceiro aí do curso. As 3 primeiras questões é a questão de fazer referência mesmo à escola do passado e à do presente. A primeira, reflita sobre a escola que você frequentou e a escola que você trabalha atualmente e quais as principais diferenças. Vocês estudaram, tem referência, tem lembranças das características da escola do passado, as que vocês frequentaram, e como são profissionais, sabem das diferenças e enumeraram essas diferenças, né? Colocando as principais. Defina o perfil dos profissionais que mais têm lembrança do seu tempo de escola, citando as principais características. Então, vocês vão relatar o perfil desse profissional. Um profissional, vocês podem ter escolhido um diretor, um professor, uma pessoa que trabalhava na biblioteca, o próprio inspetor. Então, vocês vão definir esse profissional. Se ele era uma pessoa repressora, se era uma pessoa que exigia a disciplina, se era uma pessoa que tratava vocês com carinho, ou se vocês dava conselhos. Então vocês vão enumerar, citar as principais características. De acordo com o que foi estudado e com as observações que você faz do ambiente escolar nos dias de hoje, houve mudanças no papel que é atribuído aos funcionários da escola? Comente. Então, creio que esse que tenha gerado mais debate, porque como nós estamos na era da tecnologia, é solicitado de nós mais rapidez na realização dos trabalhos. Então, claro que nos é cobrado. Então, vocês vão colocar qual as principais características do profissional de hoje. Como ele está se portando no mercado de trabalho, como ele está se portando no seu ambiente, onde que ele realiza suas atividades. A 4, relacione os principais desafios enfrentados pelos profissionais de educação na atualidade. Claro que são muitos,
A gente, como eu coloquei para vocês, a gente está sendo exigido, nós estamos tendo exigências cada vez maiores, então é claro que a gente vai buscar o reconhecimento e os desafios não só no campo do trabalho, mas também gerou problemas na família, problemas em reconhecimento por parte do governo. Então, esse debate é constante, esse debate é amplo, então, com certeza, você deve ter socializado com o seu colega de curso quais os desafios que hoje o profissional de hoje está, no caso, enfrentando na escola. De acordo com o seu ponto de vista, defina o perfil ideal do profissional de educação. De acordo com essa relação do profissional do passado e o profissional do presente, nós tivemos problemas, nós tivemos também vantagens, né, do passado, nós tivemos também, o nosso referencial, como se nós estivéssemos analisando o nosso pai, nossa mãe e nós como pais e mães. Claro que nós tivemos pontos positivos e pontos negativos, como filhos, pontos positivos como os pais. Assim como nós como alunos e nós como profissionais. Se nós fizermos essa relação, se nós fizermos fizermos esse gancho, nós vamos ter esse perfil necessário, esse perfil ideal hoje do profissional. É um profissional que busca se capacitar, é um profissional que está enganjado com as novas tecnologias, é um profissional que tem várias habilidades, é um profissional que procura trabalhar em equipe, é um profissional que busca trabalhar, socializar o conhecimento que tem, ou é aquele profissional que fica isolado, que não procura interagir com os demais colegas. Então, esse perfil do profissional, eu preciso que seja definido, seja construído na cabeça de vocês e que a gente possa promover constante conversa sobre essa construção. Se a gente não buscar, não só refletir, mas também nos analisarmos e poder modificar o que a gente está desempenhando hoje, nós não vamos ter um bom desempenho no nosso curso. Então, o principal objetivo dessa disciplina é promover essa reflexão para que a gente desenvolva uma maior melhora no nosso ambiente de trabalho. Então, essa foi a nossa aula de hoje e nós vamos estar juntos agora numa disciplina de 80 horas para que a gente possa também trazer todo esse debate, toda essa reflexão acerca do nosso trabalho. Um bom dia a todos e até a próxima aula.